No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho da minha história com a Lei da Atração, algumas coisas que eu já conquistei, quais foram as técnicas que eu utilizei para conquistar tudo que eu conquistei e também quais foram os erros que eu cometi para que você não cometa os mesmos erros que eu. Se você se interessou por esse assunto, vem comigo! Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu tô muito feliz e muito agradecida porque batemos 5.000 pessoas aqui nessa egrégora linda. Gratidão a você aí que tá inscrito ou inscrita no meu canal, que acompanha meus vídeos. E se você caiu aqui de paraquedas, não tá inscrito ainda, já aproveita, já se inscreve também, vem fazer parte dessa comunidade linda e tão gostosa e que tá aumentando aí a cada dia. Quando a gente pensa assim, né, em termos de internet, às vezes a gente perde a noção, né, porque a gente pensa no fulano que a gente acompanha, que tem 1 milhão, o outro tem 2 milhões, e a gente meio que perde a noção de que aquilo são pessoas, né? Pode ser que alguém aí nesse momento esteja pensando, ai, nossa, mas o fulano que eu acompanho tem um monte e ela tá comemorando 5.000. Sim, é lógico, né? Porque são 5.000 pessoas, gente. São 5.000 vidas assistindo meus vídeos. Se você for colocar aí 5.000 pessoas numa sala, nem cabe, né? Tem que ser um espaço bem grandão aí. É muita gente mesmo, e mesmo que não fosse, né, eu tava feliz quando tinha 10 pessoas me assistindo, eu já tinha essa consciência, né, de que são vidas e eu honro muito cada um de vocês que tá aí atrás dessa tela me assistindo e saiba que você tem a minha gratidão profunda. E em comemoração aí a esses 5.000 inscritos, eu resolvi falar um pouquinho mais de mim, né, eu já contei um pouquinho das minhas histórias, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas nunca falei as histórias que eu vou falar aqui hoje pra você, nunca contei. Eu acho que é interessante eu compartilhar com você como que eu aprendi tudo isso que eu tô ensinando aqui pra vocês. Eu vou contar as minhas histórias de sucesso, não pra me gabar, mas porque eu sei que tem gente que se inspira com isso. E eu vou falar sobre o meu sucesso, mas não só sobre o sucesso. Vou falar também sobre as minhas derrotas. Vou falar coisas que ninguém te fala aqui nesse vídeo, tá bom? E também quais foram os erros que eu cometi, sabe por quê? Porque eu não quero que você cometa os mesmos erros que eu. Então você pode usar aí, se você quiser, a minha experiência para você aprender com ela. Então esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. Primeiro eu vou falar das minhas conquistas e quais técnicas eu utilizei. Depois eu vou falar quais foram os erros que eu cometi. E depois eu vou falar quais são os ingredientes especiais aí que não podem faltar na cocriação da realidade. Se a lei da atração fosse um bolo, quais ingredientes aí teríamos que colocar que não poderiam faltar para formar aí um bolo bem gostoso e bem bonito. Ah, e só uma coisa, se você gostou dessa ideia aqui, já deixa seu joinha. Então vamos começar. Eu tive o meu primeiro contato com a lei da atração lá em 2007, que foi depois que lançou O Segredo, né? O Segredo foi lançado em 2006. E aí, muita gente começou a falar disso, né, chamou a atenção. E eu tava uma vez na livraria e comprei um livro que nem era O Segredo, era um livro que explicava o segredo, que chama A Lei da Atração. Esse foi o meu primeiro contato com a Lei da Atração e desde a época que eu li esse livro, eu já achei, assim, maravilhoso, sabe? Eu nunca fiquei muito questionando se era real, se não era real. Aquilo fez muito sentido pra mim desde o primeiro momento. É como se eu estivesse lembrando uma coisa que eu já sabia, sabe? Eu já acreditava no poder da mente, no poder do pensamento, mas ainda não sabia, né, como funcionava, não sabia como fazer isso acontecer. E esse foi um primeiro contato tímido, né? Não tive grandes conquistas, até tive algumas coisinhas que eu consegui ali depois de ler o livro, mas foi um contato tímido, vamos dizer assim. A coisa começou a virar mesmo quando eu li O Poder, que foi anos depois, né? Então aí alguns anos se passaram e eu li o livro da Rhonda Byrne, O Poder. Até antes já tinha também assistido o filme Segredo, e depois que eu li A Lei da Atração, assisti o filme Segredo, li o livro Segredo. Mas esse livro, O Poder, aqui me pegou. Eu gostei muito dele e eu resolvi mergulhar de cabeça nele e fazer tudo que a Rhonda mandava fazer. E começou a dar muito certo. Só para você aqui entender um pouco do contexto, eu sou terapeuta hoje, né? Mas eu também sou atriz. Na época eu era apenas atriz, né? Porque eu fiz faculdade de artes cênicas e assim, esse era meu foco, era meu sonho, era minha profissão naquela época, né? Só que eu ainda não conseguia me manter do meu trabalho, porque a profissão de atriz é uma coisa assim que você tem que sempre estar correndo atrás de trabalho. É difícil você ter um emprego, né?
Você pode até ter um emprego assim de professora de teatro, mas como atriz mesmo é difícil você ter um emprego. Então é uma coisa que eu sempre tinha que estar fazendo outras coisas, como eu não pegava ainda trabalhos muito bons como atriz, eu sempre precisava estar fazendo outras coisas. E uma época eu cansei disso e fui trabalhar numa loja, né? Porque eu precisava ali ter uma certa estabilidade para pagar as contas, para me manter, enfim. E daí eu comecei a ler esse livro O Poder quando eu estava na loja. E eu estava assim numa baixa de vendas, estava vendendo super mal nessa época e comecei a ler o livro e comecei a aplicar as técnicas para as vendas, né? E aí eu comecei a vender muito bem, muito bem, muito bem. Tinha 3 níveis de metas, eu comecei a atingir mais que o último nível de meta, né? E aí eu falei assim, eu quero aparecer na primeira página de vendedores, que tinha uma folhinha ali que apareciam os 5 melhores vendedores de toda a rede, né? Tinha várias lojas e os 5 melhores que vendessem apareciam naquela folhinha. E eu falei, eu quero aparecer naquela folhinha, porque eu tava ali treinando, né? O que eu tava aprendendo. E aí eu vendi e apareci na primeira folhinha. Aí eu falei, que legal, esse negócio funciona, né? E aí eu comecei a aplicar na minha profissão de atriz. Eu falei, poxa, se eu tô conseguindo com as vendas, nada mais lógico do que eu fazer com aquilo que eu mais gosto, né? E aí comecei a visualizar, né, fazer as técnicas e comecei a pegar trabalhos bons como atriz. Antes eu pegava uns trabalhinhos, assim, né? E depois disso eu comecei a pegar trabalhos assim com cachês maiores, né? Cachês mais gordinhos e tal. Eu falo assim, pegava, porque, né? Só pra você entender. É uma baita peneira, né? Pra você fazer, por exemplo, um comercial, né? Eu tô me referindo mais aos comerciais, porque eu fazia muito comercial pra televisão, né? Naquela época. E no começo eu fazia assim uns bem pequenininhos, que tinham um cachezinho pequeno e tal. Que também já era legal, né? Só que eu precisava ter um cachê maior para eu poder me manter daquilo. E aí, como que você faz? Primeiro eu tive que estudar, né? Eu fui estudar para ser atriz, eu fui entender como é que era isso. Depois você tem que procurar uma agência. Daí você tem que ser aceito na agência. Daí, depois que você for aceito na agência, você tem que rezar para a moça da agência lembrar de você, porque são muitas pessoas, né? E depois, se ela lembrar de você, aí você vai ser chamada para um teste. Depois, nesse teste, você vai chegar, vai ter um monte de gente e eles vão mostrar, por exemplo, sei lá, 10 pessoas para o cliente. Então, você tem que estar entre esses 10 para ser mostrado para o cliente e depois você tem que ter a sorte de o cliente ir com a sua cara e falar, quero você. Então, só para você entender aí a peneira, né, quando eu falo para você que eu peguei um comercial, né, que eu passei num comercial, quer dizer que eu passei por toda essa peneira. E não era uma coisa assim, não é uma coisa que os atores costumam fazer todos os dias, né? Exceto talvez os atores famosos, para eles talvez seja um pouco diferente. E mesmo para eles também têm que fazer teste, né? Mas para quem não é conhecido, ainda a peneira é muito maior, porque você vai competir com muita gente. Então era um negócio que assim, muita gente falava que era difícil, né? Tinha muitos colegas que falavam que era difícil, que nunca conseguiram, né? Eu já tenho outros que conseguiam sempre e tal, né? Que já estavam nessa vibração. Mas pra mim, que não conhecia ninguém, cheguei sem conhecer ninguém, sem saber nada, fui fuçando, fui entendendo o que eu tinha que fazer, fui aplicando as técnicas da lei da atração e deu certo, né? Então eu considero assim que isso foi uma vitória muito grande. E esse era o meu foco naquela época e era isso que eu gostava de fazer, sabe? Era meu sonho. Eu lembro que quando eu era mais nova, né, quando eu morava no interior de São Paulo, aí eu ficava olhando a TV, assim, imaginando quanto que eu queria fazer aquilo, né, então eu fui atrás aí do meu sonho, acreditei e deu certo. Então agora voltando para a parte da loja, né, aí chegou um momento que eu falei assim, se eu tô conseguindo fazer isso aqui que eu quero fazer, então não faz mais sentido eu ficar na loja, não que eu não gostasse da loja, né, era um trabalho agradável, só que não era o que eu queria fazer, não era o que me realizava, né. Então, eu peguei e consegui deixar de trabalhar na loja, consegui viver só dos meus trabalhos de atriz. E nesse ano que eu deixei a loja, eu peguei muito, muito, muito trabalho. Eu lembro que teve até um dia que uma pessoa que trabalha na técnica olhou para mim e falou, você de novo, não acredito. Porque eles sabem que não são sempre as mesmas pessoas, né? Assim, não na mesma semana, são sempre os mesmos de certa forma, mas não na mesma semana, né? Então, na mesma semana eu gravei 2 comerciais com aquele cara e ele falou, ele até regalou o olho assim. Essa foi a época que
tava dando muito certo as técnicas que eu tava aplicando. E aí, quais técnicas que eu usava nessa época? Nessa época eu fazia a caixa mágica todos os dias. Eu assinava jornal, revista, né? Então assim, eu sempre tinha imagem ali, ficava fácil para eu recortar e colocar na caixa. Se você não conhece a técnica, eu vou deixar nos cards na descrição para você ver depois que acabar esse vídeo. Você vai recortando ali figuras que representam os seus desejos e vai colocando na caixa. E eu colocava tudo quanto é tipo de desejo, assim, em todas as áreas da vida. Eu colocava toda a imagem que eu achava que representava o que eu queria, eu colocava na caixa, ia colocando. Era uma caixa grande, gente, assim, ó, tinha um monte de jornal, revista, lá um monte de imagem. E eu olhava essas imagens todos os dias, e aí começou a dar certo. Eu lembro até que teve um detalhe que, mesmo na época que eu comecei a pegar comerciais, assim, melhores, era mais difícil eu pegar foto, né, o comercial em foto, pra você sair no jornal, sair na revista, assim, nessas coisas. E eu queria pegar isso também, eu queria fazer isso também. E daí eu comecei a colocar imagens na caixa pensando em conseguir isso também, né? E eu comecei a conseguir. Eu comecei a conseguir também trabalhos de foto, né? Vou até te mostrar alguns aqui. Dá uma olhadinha aqui na minha pasta de currículo. Isso porque não tem tudo aqui, né? Mas eu não sei se vai dar pra você ver, né? Mas aqui eu tô numa revista aqui. Aí tem eu aqui no jornal aqui do lado da Fernanda Lima. Não sei se dá pra ver, tá, gente? Eu tô com medo de ir muito perto da câmera e desfocar. Aí eu aqui. Então aí eu comecei a também aparecer em um monte de jornal, um monte de revista, que era o que eu tava colocando ali na minha caixa, né? Na minha caixa mágica. E sabe que foi legal também? Que às vezes eu chegava num teste e eu cheguei a conhecer várias das pessoas que estavam nas fotos das minhas caixas. Os modelos, os atores que estavam nas fotos que eu recortei e coloquei na caixa, eu cheguei a conhecer eles em testes, em alguns, né? Não todos, lógico. Mas algumas dessas pessoas, eu lembro que eu chegava no teste e pensava assim, essa pessoa tá na minha caixa. Muito legal, né? E outra coisa que eu fazia também, eu fazia a visualização criativa todo dia e meditação. Então, primeiro eu meditava e depois eu fazia uma visualização criativa, fechava os olhos e imaginava que eu estava conseguindo tudo aquilo que eu queria conseguir. Não necessariamente eu imaginava a mesma coisa todo dia, né? Mas eu procurava fazer ali todos os dias pelo menos alguma visualização. E o principal, gente, eu tinha muita fé, muita fé. Eu me preocupava muito em deixar a minha vibração elevada, né? Em manter minha vibração elevada durante o dia. As coisas todas que eu falo para vocês aqui no meu canal foram coisas que eu experimentei na pele, né? E que eu percebi que todas as vezes que eu consegui manter isso que eu falo para vocês, né? De fazer as técnicas, de manter a vibração elevada, as coisas começavam a fluir muito bem na minha vida, né? Como eu disse, eu vou contar aqui algumas coisas, não vai dar para contar todas, porque são muitas. E eu também nem me lembro de todas agora, né? E conforme eu for lembrando aí, conforme eu for fazendo os vídeos, eu vou falando pra vocês. E também eu sei que tem muito mais coisas por vir. E eu vou contando pra vocês aí à medida que forem surgindo. E aí depois dessa fase maior, assim, que eu fiquei focada no trabalho, aí eu pensei, tá na hora de arrumar um namorado, né? Aí eu comecei a fazer o diário da atração. Aí eu imaginei todo o passo a passo, que eu conheci uma pessoa, né? Eu detalhei como que foi, como que eu conheci ela, como que ela era, como que essa pessoa era. Aí eu até dei um nome pra ele, né? Meu namorado tinha um nome, meu namorado imaginário. Era literalmente isso, eu tinha um namorado imaginário. E aí eu colocava ali todo o meu dia a dia, como que foi que ele me pediu em namoro. E colocava o meu dia a dia ali no diário e ficava imaginando, né, fazendo aquele teatrinho de que ele estava comigo, de que a relação era maravilhosa. Eu colocava ali como ele me tratava, que é como eu gostaria de ser tratada, né? Enfim, eu colocava ali todos os detalhes e fazia o diário todos os dias. E nessa época, até comecei a conversar, assim, com umas pessoas, mas não deu em nada. E aí eu falei assim, quer saber? Chega, não vou fazer mais esse negócio. Soltei, né? Nessa época eu tava um pouco ansiosa com isso, confesso. Mas aí eu peguei e soltei. E quando eu soltei, demorou, sei lá, uns 2 meses.
Aí eu conheci uma pessoa, né, que foi super legal, e a gente começou a namorar e tal, então consegui aí também co-criar namorado. E também outra coisa maravilhosa que eu consegui foi um carro. E isso eu consegui totalmente sem apego e totalmente sem esperar. Eu colocava lá na minha caixa mágica também muita imagem de carro, porque na época era bem puxada pra mim a minha rotina, sabe? Eu tinha que fazer muita coisa a pé, pegar ônibus lotado e tal, ficava assim muito cansativo, né? Eu queria muito ter um carro nessa época, mas eu achava que naquela época ia ser meio que impossível, assim, né, eu ter. Mas, por via das dúvidas, eu ia jogando carro lá na caixa, jogando, sem apego. E toda vez que eu via um carro, eu abençoava, né, eu via uma pessoa passando de carro, eu falava, ai, Deus abençoa essa pessoa, né, porque eu emanava amor pelo carro e amor pelas pessoas que tinham um carro, porque o carro, para mim, ele representava ter mais conforto, uma vida mais confortável e mais liberdade, né? Que é uma coisa que estava puxada para mim. E aí, de repente, tudo bem, eu não ganhei um carro no sorteio, né? Mas assim, eu ganhei da minha família, mas de certa forma eu ganhei, né? Porque era uma coisa assim, você deve estar pensando agora, ah, a família dela é rica. Não, não é rica. E na época, eles nem estavam podendo dar, assim. Então, por isso que eu falei que é uma coisa que eu jamais esperaria. Né? Mas de repente as coisas melhoraram ali, sobrou um dinheiro e eles falaram, ah, vamos ajudar a Cris porque ela tá precisando. E eu até, né, falei, nossa, imagina, não precisa, tem certeza, né? Mas eles insistiram, então a gente também tem que aceitar receber as bênçãos do universo, né? Se a pessoa quer dar, a gente também tem que estar aberta a receber. E aí eu aceitei e foi maravilhoso. E também eu já usei a lei da atração para ajudar outras pessoas, né? Às vezes alguma pessoa falava para mim que estava precisando de alguma coisa ou que estava passando por alguma dificuldade. Eu enviava uma oração para ela, fazia uma mentalização que Deus mandasse para ela o que fosse melhor para ela, sem querer manipular as pessoas, né? Porque a gente não pode interferir no livre-arbítrio dos outros. Mas a gente pode ajudá-las, né, com uma oração, uma vibração positiva. Então, já usei também a lei da atração para isso, para curar resfriados, essas coisas também, dor de cabeça, dor no corpo. E a questão de cocriar dinheiro, essas coisas, foi muito através dos trabalhos, né, que eu falei para você, de dinheiro inesperado. Já teve, muitas vezes eu determinava o valor que eu queria terminar o mês, e aquilo acontecia, né? Ou daqui a 3 meses eu imaginava que ia ter determinado valor. E normalmente eu conseguia aquele valor que eu determinava, mas sempre foi muito através dos trabalhos, assim, né? Sorteio, loteria, essas coisas. Foi uma coisa que eu nunca coloquei meu foco. Então foi mais dessa forma mesmo. A mais recente cocriação minha agora foi o crescimento do meu canal. A gente vai crescendo aqui pouquinho a pouquinho, mas o importante é que esse movimento está acontecendo, né? Então já me sinto uma vitoriosa. Por mais que eu não tenha milhões de inscritos, né? Como eu falei para você lá no começo, não é isso que importa, né? O que importa é essa troca bonita que a gente está tendo aqui, né? Vocês comentam nos vídeos, eu fico feliz de vocês comentarem, de vocês estarem gostando, né? E isso para mim é uma vitória muito grande e também um sonho realizado, né? Porque a gente tem que crescer degrauzinho por degrauzinho e um dos segredos também da lei da atração é você comemorar cada degrauzinho que você sobe. Bom, então é isso. Então essas são as coisas que eu lembro agora, assim, as principais que me marcaram mais. E agora eu vou falar para você dos erros que eu cometi. Qual foi o principal erro que eu cometi e que eu não quero que você cometa? Foi a falta de constância. Porque o que acontecia? Nesse momento, eu tive altos e baixos, né? Não é que eu li o livro da Rhonda Byrne e aí minha vida começou a subir. Não foi assim. Eu tive muitos altos e baixos, né? Então, por exemplo, às vezes tinha um mês que eu pegava 5 comerciais num mês e ficava 2, 3 meses sem pegar nenhum. Né? Então, por que que isso acontecia? Eu vou te explicar. Porque quando eu estava lá empenhada, fazendo técnica, meditando, lendo, tendo fé, fazendo a minha parte, correndo atrás, porque eu também corria muito atrás, eu ia atrás dos trabalhos também, não ficava em casa esperando. Né? Quando eu estava aí nesse movimento, aí começava a dar certo. Sabe o que acontecia? Depois de um tempo começava a dar certo, eu me acomodava. Porque é a mente, gente, a mente querendo voltar para a zona de conforto, né? Isso acontece. Na época não tinha tanto autoconhecimento para entender muito bem isso, né?
Então, eu não tinha tanto essa consciência de que eu precisava ter essa constância. Eu achava que assim, agora eu já entendi, eu já aprendi, tá bom. E aí me acomodava, só que aí... Só que não, né? Porque aí as coisas começavam a voltar para estaca zero praticamente, né? Começavam a voltar a ser como era antes. Então, o que acontecia? Aí, vamos supor que eu ficasse um mês sem fazer técnica nenhuma, sem fazer todas essas coisas. O que acontecia? Estagnava. Só que aí eu me tocava, eu falava, peraí, o que tá acontecendo? Peraí, não tô fazendo, preciso voltar a fazer. Eu comecei a observar, né? Esse movimento, que quando eu fazia, dava tudo certo. E quando eu parava de fazer, começava a dar errado. Só que aí, gente, como eu já estava parada, para eu botar o trem em movimento de novo, que eu costumo dizer que é como um trem. O trem tá parado. Para o trem sair do lugar, né, ele fica ali devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Só depois que ele vai pegando velocidade, vai saindo do lugar, né, e vai estabilizando aí uma velocidade para andar mais rápido. Então, só que quando o trem para na estação de novo, se você deixa o trem parar na estação, cada vez que você for sair, você vai ter um trabalho, né, para conseguir aquilo de novo. Então, hoje eu entendi o quanto é importante você ter constância aí no seu processo de desenvolvimento pessoal, porque senão você vai voltar para a sua zona de conforto. Segundo erro que eu cometi foi não limpar as crenças limitantes. Teve uma época aí que eu nem sabia muito bem como lidar com isso, né? Como que era, que era crença limitante, como que ela atuava, como limpar, não fazia ideia disso, né? Teve um tempo que eu não sabia o que era Ho'oponopono, o que era EFT, né? Não sabia como limpar aí a carga emocional negativa. Então, isso me atrapalhou bastante durante um bom tempo. Hoje eu já tenho aí essas artimanhas, né? Fica mais fácil lidar com essas questões, mas muitas coisas que eu quis conquistar, eu não consegui, talvez devido às crenças limitantes, né? Hoje em dia eu vejo dessa forma, coisas que eu quis conquistar naquela época. Havia muitos medos, muitas crenças limitantes ainda que estavam enraizadas, mesmo sem eu perceber. Então, eu acabei não conseguindo algumas coisas que eu quis e também algumas eu consegui e não consegui manter na minha vida, né? Então, é muito importante você fazer aí essa limpeza de crenças limitantes também. O Ho'oponopono é maravilhoso para isso. E você tem um empenho aí também, né, de substituir as coisas que você fala, as frases que você fala, e repetindo aí as crenças empoderadoras e aplicando técnicas também para eliminar crenças limitantes, que eu também já ensinei aqui no meu canal, que isso vai te ajudar a conquistar o seu desejo e manter ele na sua vida. E o que eu falei aqui para você que ninguém te fala é o seguinte: às vezes, quando a gente vê uma pessoa falando sobre lei da atração e a gente vê assim que ela já conquistou um monte de coisa, ela até fala que no começo foi um pouco difícil e tal, mas a impressão que dá às vezes é que isso foi rápido, né? Que foi um processo rápido. Mas não é assim que acontece sempre, né? Eu diria que é exceção as pessoas que conseguem virar a chavinha assim de uma forma rápida. Para a maioria das pessoas, como foi para mim e como eu percebo que é para as pessoas que eu conheço, que conhecem a lei da atração, isso dura alguns anos, né? Você começa a estudar, a entender, começa a manifestar uma coisinha ou outra, mas não é de uma hora para outra que você vai ter aquele salto quântico. Eu acredito que o salto quântico mesmo, aquele momento assim que você vai dar aquela virada de chave, que você vai conseguir muitas coisas e manter essas coisas na sua vida, eu acredito que isso ele só vem depois de bastante tempo, né? De bastante estudo, de bastante autoconhecimento e de bastante treino e domínio das técnicas. A gente tem que entender que a gente, desde criancinha, recebeu uma programação mental de que a gente não tinha poder de nada, que a gente era vítima do universo, das coisas, dos acontecimentos. E a criança é uma esponja, né? Tudo que os adultos falam, elas absorvem. E essas informações ficam no inconsciente. Então, para a gente conseguir fazer toda essa mudança aí de paradigma, essa mudança de ver, da forma de ver o mundo, é um processo, né? É uma escola, eu sempre digo que é uma escola que você vai ficar ali anos estudando, como a escola mesmo que a gente vai, né? Ensino fundamental, médio, a gente fica lá anos estudando e mesmo assim tem muita coisa que a gente não aprende, né? Então, eu vejo a lei da atração também muito dessa forma, né?
a gente fica ali estudando, 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 colocando em prática. E um dia, quem sabe, a gente vai atingir esse patamar aí de não precisar mais sair tanto da zona de conforto, né? Porque a nossa zona de conforto é onde a gente tá agora, né? Então, você vai refletir aí se você quer ficar onde você tá agora ou se você quer evoluir. E se você quer evoluir, você vai ter que sair da sua zona de conforto. Certo? E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso agora na próxima etapa do vídeo, que é o seguinte: a etapa que eu falei dos ingredientes essenciais para você atrair os seus sonhos. Se a lei da atração aí fosse um bolo, quais seriam os ingredientes que não poderiam faltar de jeito nenhum? O primeiro ingrediente é você ter uma rotina de desenvolvimento pessoal, que tem a ver com o que eu falei aqui de sair da zona de conforto, né? O que eu aconselho que você faça nessa rotina de desenvolvimento pessoal? Que você leia ou assista um vídeo sobre esses conhecimentos, sobre desenvolvimento pessoal, sobre lei da atração, sobre as leis do universo, enfim, o poder da mente, todas essas coisas que vão nos empoderar, né? Que você leia um pouquinho por dia, um pouquinho, nem que seja, sei lá, uma página por dia, ou assista um vídeo, porque isso, por mais que você já saiba daquelas informações, é bom você martelar, martelar, martelar para o seu subconsciente assimilar tudo isso. E também a meditação não pode deixar de entrar aí nessa rotina de desenvolvimento pessoal, que ela é importantíssima, e aplicar as técnicas também da lei da atração. Escolha quais técnicas você se identifica mais. Aqui no meu canal já compartilhei várias. Tem uma playlist aqui de técnicas, você vai lá, você escolhe qual você prefere praticar. O segundo ingrediente importantíssimo é você manter a frequência elevada. Vigiar os seus pensamentos e seus sentimentos. Tomar cuidado para não reclamar, porque a reclamação é um tiro no pé. É o contrário da gratidão, e a gratidão é o sentimento que nos ajuda a alcançar aquilo que a gente quer. O universo nos dá mais do mesmo, então quando você reclama, ele vai te dar mais motivos para reclamar. Quando você agradece, ele vai te dar mais motivos para agradecer. Então é muito importante você se conectar com os melhores sentimentos na maior parte do seu dia. Amor, gratidão, alegria. E dessa forma você vai começar a conseguir atrair os seus desejos com muito mais facilidade. O terceiro ingrediente é você ter ação. Você também precisa fazer a sua parte, o que estiver ao seu alcance, porque a lei da atração, o universo, ele age através de você e não por você. E quando você tem uma ação, você gera movimento, e movimento gera movimento. Então é muito importante que você faça assim a sua parte com tudo que você puder, e o que você não puder você entrega nas mãos do universo, que aí ele vai decidir como é melhor que aquilo venha até você. O quarto ingrediente é a persistência. Você vai precisar ter persistência, não adianta você querer que as coisas aconteçam de uma hora para outra. Como eu falei, isso é uma exceção. Acontece com algumas pessoas, pode acontecer, mas é uma exceção. E caso não aconteça com você de um dia para o outro, até já me aconteceu, às vezes, de eu desejar uma coisa num dia e no outro dia acontecer. Já aconteceu isso comigo, mas é como eu disse, foi uma exceção, não é sempre assim, né? E eu já vou também engatar aqui no quinto ingrediente, que é a paciência, que tem muito a ver com a persistência. Se você for imediatista, vai ser muito complicado. Tem gente que faz uma técnica e fala assim, eu fiz tal técnica e não funcionou. Não, gente, espera, mas quanto tempo você deu ali para aquela técnica funcionar? E se ela funcionar ainda? Né? Tem gente que fala, não, eu não vi a borboleta azul, mas quem falou que você não vai ver a borboleta azul ainda? Percebe? Então, tem que persistir. Tem que ter paciência. Tem gente que demora anos para conseguir o que quer, mas a pessoa tá lá, tá insistindo, tá tendo persistência. Por exemplo, o que eu falei para você aqui, que a minha cocriação mais recente foi o crescimento do meu canal. Eu já tô fazendo meu canal faz mais de 2 anos. E no começo ele crescia muito, muito pouco. Só quem tem um canal sabe o quanto é desafiador no começo um canal crescer. Até acontece alguns que viralizam assim, mas como eu também falei, é exceção. No começo você precisa ter muita paciência e é desafiador, gente, porque dá muito trabalho. Você que tá aí assistindo esse vídeo pode parecer que não, mas dá muito. Cada vídeo que eu faço aqui dá muito trabalho. Por isso, deixa seu joinha, por favor, deixa esse joinha aqui pra mim, deixa seu comentário, porque é isso que faz valer a pena. E só agora, recentemente, que ele começou a dar uns passinhos mais largos ali, mas é importante, eu falei pra você, né,
que na época que eu consegui essas coisas que eu compartilhei com você, eu tinha muita fé, mas eu ainda tenho muita fé. Eu tenho muita fé, tenho muita paciência, tenho muita persistência. E é assim que as coisas acontecem e é por isso que eu acredito que as coisas dão certo pra mim. E é dessa forma que as coisas vão dar certo pra você também, tá bom? Então eu quero que você me conte aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Compartilha com outras pessoas se você gostou, para ajudar meu canal a crescer ainda mais, para nossa egrégora, para nossa comunidade poder aumentar ainda mais. Ah, e se você quiser ver alguns dos comerciais que eu já fiz, eu vou deixar o link aqui na descrição para você. E eu aguardo você no próximo vídeo.